Salve, torcida tricolor! Estou aqui, Leonardo Aragão, com meu amigo Tony Nakatani. Vamos falar um pouquinho aqui sobre ideias do que o São Paulo deve fazer no restante da temporada 2021. Estamos em 3 competições. Uma delas estamos mal, Campeonato Brasileiro, perto da zona do rebaixamento. Nas outras 2, na Libertadores, uma classificação heróica na Argentina, estamos nas quartas de final. E na Copa do Brasil, contra o Vasco, começa o confronto das oitavas de final na próxima semana. É uma competição que é um adversário acessível, dá para avançar. E aí tem um debate, e pedindo para você que está nos assistindo, deixe seu like no vídeo, se você ainda não curte o canal, se inscreva, ative o sininho para acompanhar os nossos lives aqui, os nossos vídeos. Tony, tem um debate rolando na torcida que é o seguinte: jogar peso total nas 2 Copas, nessa filosofia, a gente teria que, em tese, levar o Brasileirão ali do jeito que dá, jogo a jogo, dependendo do jogo, poupar jogadores ou não, botar time misto algumas partidas, pela possibilidade real de avançar até o mais longe possível na Copa do Brasil, um título inédito, um título que dá dinheiro para o clube, e também na Libertadores, obviamente, um confronto contra o Palmeiras, não tem como você minimizar. Né? E uma outra teoria, um outro grupo, uma parte da torcida que entende que o São Paulo deveria, pela situação no Brasileirão, deveria tirar o pé em uma das 2 Copas, pelo menos, para tentar retomar uma campanha melhor no Brasileirão. O São Paulo está flertando com o Z4 e, portanto, hoje não podemos dizer que não existe o risco de rebaixamento, ainda que o time do São Paulo seja bom. Queria ouvir você um pouquinho sobre isso, o que você acha dessas 2 teses. Eu acho que as 2 têm argumentos bons para defender cada uma delas, né? Tem bons argumentos para defender as Copas, foco total, e bons argumentos para defender o foco no Brasileirão. O que você pensa sobre isso? Olá, pessoal aí da torcida que está nos vendo nesse vídeo. Bom, eu acho que eu sou do time que não deve se desprezar e principalmente não deve priorizar as Copas e sim o Campeonato Brasileiro, justamente tentando permanecer na elite do principal torneio nacional, né? Não dá para a gente considerar, apesar da premiação ser a Copa hoje do Brasil pagar mais do que o Campeonato Brasileiro, mas a principal competição, o que dá mais visibilidade e que te garante, né, uma longevidade, vamos dizer assim, ao longo de uma temporada, é você permanecer na Série A. Dificilmente a gente está vendo aí o que está acontecendo com os times que caíram da Série A para a Série B, times considerados tradicionais no Brasil, né? Cruzeiro, Vasco, Botafogo, né? O Cruzeiro hoje, inclusive, está na zona de rebaixamento para a Série C, né? Faz uma campanha medonha na Série B, no 2º ano consecutivo que está na Série B. Então, esse medo, eu acho que a gente precisa evitar. E, sobretudo, assim, o São Paulo deve priorizar. Eu acho que assim, o torcedor ele deve estar realmente numa sinuca de bico, né? Porque quem se colocou nessa posição foi o próprio clube, né? O São Paulo não conseguiu dar sequência no começo do Campeonato Brasileiro, muito por conta das lesões, principalmente, e também por conta das convocações devido à Copa América, principalmente se pensar o Arboleda, né, que foi o principal convocado aí, que nos desfalcou, e a gente viu quanto o São Paulo sofreu atrás para conseguir se acertar nessas rodadas iniciais. Então, assim, para mim, enquanto o São Paulo flerta ali com a zona de rebaixamento, não tem como a gente querer achar que vai conseguir dar conta dessas 3 frentes, ainda que tenha conseguido uma classificação histórica diante do Racing, né, demonstrando o peso da camisa do São Paulo nessa competição continental. A Copa do Brasil é um título inédito, mas, assim, pensando principalmente, né, hoje a Copa Libertadores se tornou uma Copa do Brasil com 3 convidados extras, e a Copa do Brasil, todos os times, vamos dizer assim, que são da Série A, praticamente estão melhores que o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, assim,
independente do que o São Paulo for fazer nessas duas competições das Copas, não vai ser caminho fácil. Então, eu acho que querer agarrar tudo nesse momento, principalmente estando muito mal no Campeonato Brasileiro, eu acho que é um risco que o São Paulo não precisa correr. E, assim, sem nenhum demérito a quem considera que o São Paulo não vai cair, entendeu? Mas, assim, eu já falei, eu incorporo a Regina Duarte aqui em 2002, né? Eu tenho medo, porque não dá para brincar com uma coisa dessas. Então, assim, para mim, o São Paulo tem que ir do jeito que dá e não poupar. Hoje, vamos dizer assim, né, contra Flamengo, contra Palmeiras, talvez uma estratégia de você ir com time misto faça sentido, porque são times grandes e que não garante você estar com o time titular que você vai conseguir sair com a vitória, principalmente contra o Flamengo, que é no Maracanã, né? Então, eu acho que pesando essas estratégias, eu acho que o São Paulo deve focar no Campeonato Brasileiro e não nas Copas. Tony, eu concordo com você em grande parte, eu só acho, inclusive, que se pudesse colocar o time força máxima, deveria colocar sim no jogo de hoje e no jogo contra o Palmeiras. Eu entendo o seguinte, o São Paulo já ganhou seu título esse ano, Campeonato Paulista. Óbvio que não é o título de expressão, mas o time saiu da fila. Pelo começo ruim no Brasileirão, o São Paulo precisa tomar muito cuidado. Tem duas questões aí no momento do Brasileirão que eu gostaria de tratar. A primeira, o São Paulo está perto da zona do rebaixamento, concretamente. Há um risco real do São Paulo estar ali. O São Paulo empata hoje o Flamengo, é possível. E o Sport ganha do Ceará, que é possível também. O São Paulo volta para o Z4. Mas tem um outro ponto, que é o planejamento financeiro do São Paulo para a sequência, não só desse ano, da temporada de 2022. No planejamento do São Paulo, há uma previsão de o São Paulo chegar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro desse ano. Portanto, para classificar direto para a Copa Libertadores. Para o São Paulo, é muito arriscado, na minha opinião, jogar toda a possibilidade de planejamento financeiro do time em jogos de Copa. Em 2 Copas. E abrir mão do Campeonato Nacional. Pega um jogo contra o Vasco, sei lá, tem uma situação, você viu hoje como foi, eu não vi o jogo, mas o jogo do Brasil com a Costa do Marfim, tem um jogador expulso na Olimpíada, com 10 minutos de jogo, muda tudo. De repente um jogador expulso de cara, o jogo de Copa é muito lotérico. O Vasco de repente faz um gol no Morumbi, com o São Paulo com a menos, o São Paulo não perde o jogo, pode acontecer assim, em fatalidades. O Brasileirão, não basta o São Paulo apenas fugir do rebaixamento. Não basta, é preciso que o São Paulo se aproxime da disputa por vagas em Copas, de preferência Libertadores, que tem um G6, pode ser até G8, dependendo dos resultados das Copas. Se o São Paulo, imagina o cenário, o São Paulo é eliminado na Copa Libertadores, é eliminado na Copa do Brasil e fica em 15º lugar do Campeonato Brasileiro, 14º, sei lá. Nesse cenário, o São Paulo ano que vem vai jogar só a Copa Sul-Americana, talvez nem isso, dependendo da classificação final do campeonato, e vai ter um planejamento financeiro totalmente quebrado. E o time que já é mega endividado vai correr um risco enorme de ter que desmontar o time inteiro e ainda aumentar a dívida. Então, pela segurança financeira, eu defendo que o São Paulo, na minha opinião, o São Paulo deveria jogar com o time reserva a Copa do Brasil. É uma pena, eu também queria muito que o São Paulo ganhasse a Copa do Brasil. Mas o que ele fez nas primeiras rodadas do Brasileirão tirou essa possibilidade, na minha opinião. Você joga a Copa do Brasil com o time reserva, eu acho que inclusive contra o Vasco é acessível com o time reserva. Um jogo equilibrado que seja com o time do Vasco, que é o time que está no meio da tabela da Série B, você eventualmente classificar e jogar como fazem os times grandes na Inglaterra, o Manchester City, o Chelsea, joga com a FA Cup com time misto, com time reserva, até as fases finais. Chegou na semifinal, aí tá vivo, aí você repensa. Mas eu iria com o time reserva na Copa do Brasil, nos 2 jogos contra o Vasco, e priorizaria o Campeonato Brasileiro, somar pontos. Precisa somar pontos. Perde do Flamengo, perde do Palmeiras, perde do Atlético, 3 jogos aí possíveis de ganhar ou de perder. Só Paulo volta para a zona do rebaixamento. Então, para não colocar o ano no lixo, né, eu acho que seria a melhor coisa a fazer. E aí, Tony, já queria te perguntar também, para a gente finalizando aqui o nosso vídeo, pedindo mais uma vez que deixe seu like, se você está curtindo.
falando assim de forma direta, o que você faria em relação aos jogos Flamengo, Palmeiras e Atlético em relação ao time? E na Copa do Brasil, que time você levaria? Você levaria misto em tudo? Libertadores, você colocaria força máxima também? O que você acha? Eu acho que nessa de priorizar, por exemplo, a gente já falou aqui, né, que a gente concorda com a questão da priorização do Campeonato Brasileiro, e não necessariamente a gente está falando aqui que precisa abrir mão desses outros torneios, mas aí, como você falou, é muito loteria. Eu acho que eu priorizaria, óbvio, assim, como uma tradição, vamos dizer assim, a Libertadores, e no campeonato, na Copa do Brasil, eu realmente também faria isso que você falou, como acontece com vários outros times na Europa, por exemplo, tanto na Espanha, principalmente, e na Inglaterra, que eles não priorizam, né, as Copas e colocam o time reserva. Eu faria essa mesma estratégia, por mais que a Copa do Brasil seja o título inédito, né, que é fonte de zoação aí, que até Santo André tem título, Jundiaí tem título, mas nesse momento não tem como a gente querer abraçar tudo e achar que a gente tem... porque a gente não está favorito nessas duas Copas, né, da mesma forma como agora a gente já não é mais o favorito no Campeonato Brasileiro. Como você falou, o planejamento de 2022 depende muito da nossa classificação no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é esse o principal ponto que a gente precisa pensar do ponto de vista do clube, e não do ponto de vista esportivo, né? Vamos dizer assim, de questão de títulos, porque é óbvio, a gente torce para que o São Paulo ganhe tudo, mas como eu falei, o principal torneio nacional é o Campeonato Brasileiro. Não adianta a gente achar que, por conta de uma premiação na Copa do Brasil que seja mais vistosa, que o São Paulo deve priorizar essa Copa, né? Então, para mim, assim, o difícil é você ter essa sequência muito difícil no Campeonato Brasileiro. Vem Flamengo, depois vem o Palmeiras, e assim, eu iria com o time misto. Tanto, né, hoje, aparentemente, a gente vai com o time misto, e contra o Palmeiras também eu iria com o time misto. Independente de ser no Morumbi, né? Eu acho que assim é um clássico, mas pensando que, principalmente para quem acha que deve priorizar as Copas, eu acho que iria com o time misto, principalmente eu iria com a zaga. Eu acho que seria o fator principal de a gente conseguir manter os titulares, né? E daí para frente, talvez a gente pode repensar aí uma peça ou outra, que pode ser trocada no meio do jogo, né? Então, para mim, eu iria com a estratégia de time misto nas Copas, na Copa do Brasil, e óbvio, time titular, principalmente por ser o Palmeiras na Copa Libertadores, iria com time titular na Copa Libertadores, e força máxima no Campeonato Brasileiro, o melhor que tiver entra em campo. Isso aí, tentar voltar para a Copa Libertadores, tentando o título da Libertadores e ir via Campeonato Brasileiro, apesar da dificuldade, acho que é possível. Um G6 pode virar G8, mas enfim. É isso, você que está assistindo o vídeo, deixe seu comentário, o que você acha que tem que fazer o São Paulo na sequência da temporada. Tony, valeu aí pela parceria no vídeo de hoje. Voltamos, pós-Flamengo e São Paulo, tem mais, a live pós-jogo, depois do jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Tony, abração, obrigado. Abraço, falou.